Hoje, em vez de analisar uma história completa, a gente vai fazer algo um pouco diferente. Vamos investigar a promessa de uma. E a nossa única pista são só 3 palavras. Vamos ver até onde elas nos levam. É isso. Essa é a nossa matéria-prima completa. Um título, um autor e um lugar. É só com isso que a gente vai trabalhar. Ok, vamos mergulhar nisso. E essa é a pergunta que fica no ar, né? Como que a gente pode pegar uma informação tão pequena e tratar como se fosse um quebra-cabeça? E o que será que essas peças revelam sobre a história que a gente ainda nem conhece? Então, vamos lá. A investigação começa agora. Cada palavra aqui é uma pista, e a gente vai seguir cada uma delas para ver onde dá. Primeiro de tudo, o que é Iaca? Que som essa palavra tem? É um nome? Um conceito? Um lugar? É a primeira peça do nosso quebra-cabeça. Depois, a gente olha para o autor. O que o nome Pepetela sugere para a gente? O nome pode dizer muito sobre quem conta a história e até sobre o tom da obra. E por último, mas talvez o mais importante, o lugar. Angola. Por que essa informação é tão crucial? O contexto, geográfico e cultural, pode ser a chave para decifrar o mistério todo. Beleza, vamos começar pela primeira pista. Vamos focar totalmente nessa palavra, Iaca. Só de ouvir a palavra Iaca. Tem um som forte, né? Quase percussivo. A repetição da vogal A cria um ritmo. Poderia ser um grito de guerra, um nome ancestral ou algo completamente novo. Só a sonoridade já cria uma certa expectativa. E aqui que a coisa fica interessante. A gente não tem uma definição. Não tem nada. Esse ponto de interrogação é, na verdade, o coração do mistério. Ele força a gente a olhar para além do óbvio e pensar no que a falta de um significado pode, por si só, significar. Ok, saindo um pouco do título, vamos para a nossa segunda pista e ver como ela se conecta com a primeira. O foco agora é o criador da história, Pepetela. O que é bem curioso nesse nome é a musicalidade. Pepetela. Soa quase como um apelido, algo íntimo, ou, quem sabe, uma identidade artística. Será que isso aponta para um contador de histórias do povo, ou alguém que usa um pseudônimo para revelar umas verdades mais complicadas? Então, vamos recapitular rapidinho o que a gente fez até agora. Primeiro, olhamos para o título enigmático. Depois, investigamos o nome do autor. E agora, vamos para a terceira pista, que talvez seja a que joga mais luz em tudo isso. E é essa pista que, de repente, traz todo esse mistério para o mundo real. A origem da história? Angola. Sabe, um lugar nunca é só um cenário, né? Angola, nossa, carrega uma história gigantesca. Uma história de luta, de transformação, de identidade cultural. Então, quando a história é situada lá, ela ganha um peso, uma profundidade imediata. De repente, o mistério Iaca não está mais flutuando no ar. Ele existe dentro de um mundo muito real, muito complexo. Certo. Chegou a hora de juntar tudo. O que acontece quando a gente mistura um título misterioso, um autor com um nome tão particular e um cenário tão potente? E é aqui que a gente encontra a grande tensão dessa nossa investigação. De um lado tem Iaca, o abstrato, o desconhecido. Do outro, Angola, o concreto, a realidade histórica, cultural. A história, muito provavelmente, acontece bem aí, nesse espaço entre os dois. É o mistério do desconhecido se desenrolando num lugar que é muito conhecido. Então, com base nessas pistas, sobre o que será que essa história conta? Talvez uma saga familiar com raízes na terra angolana? Uma exploração da identidade de alguém no meio da história de um povo? Ou quem sabe, uma narrativa mais mítica que usa esse símbolo Iaca para explicar as complexidades de Angola? E no fim, esse nosso quebra-cabeça não leva a uma resposta pronta, mas sim a uma pergunta ainda maior. Essas 3 palavras, no fundo, nos deram um mapa, mas não o tesouro. O mistério de Iabuca de verdade só se resolve abrindo o livro. A nossa análise para por aqui, mas a jornada para quem ficou curioso, essa tá só começando.